Então, meu nome é Rodrigo Brança, eu desenvolvo software já há mais ou menos uns 20 anos de forma profissional, e minha história começou lá com a linguagem Java, trabalhei por 10, 12 anos com Java, fiz uma transição para JavaScript, né, lá por 2010, 2011, e aí eu fui cada vez mais, até o nosso papo de hoje ele tem um pouco a ver com isso, né, usando o JavaScript do front-end ao back-end. Então eu comecei com front-end, na época jQuery, evoluindo para um backbone, para um knockout, e eventualmente chegou no AngularJS, que eu acho que foi o grande divisor de águas, se a gente for para pensar em termos de front-end, né? E a gente foi vendo oportunidades, e aí começou a usar Node.js lá por 2015, mais ou menos, e aí desde então todos os nossos produtos, eles são desenvolvidos com JavaScript, né, do front-end ao back-end. Banco de dados, geralmente a gente usa Postgre, né, então, com certeza, o Fabrício, o Sebastian, vocês fazem parte, né, da comunidade também de Postgre, né, então, com certeza, a gente tá em casa, né. Bom, deixa eu compartilhar um pouco a minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Eu estou vendo o chat, tá? Eu tenho outro monitor do lado de lá que eu vejo o chat. Depois me avisem se aparece aí. Aparecendo sim. Ah, show de bola. Legal. Então, a proposta aqui é uma proposta relativamente audaciosa, né? Ah, não falei do canal. Eu tenho um canal no YouTube, né? E lá eu falo bastante, não só sobre JavaScript, né? Ele começou com JavaScript, então a gente tem séries de Node.js, AngularJS, tem série de Vue, tem série de Git, tem série de um monte de coisa legal, Clean Code. E toda semana eu faço lives, geralmente com convidados muito especiais, né? Cada vez mais convidados interessantes. Então, depois dá uma conferida, né? Então, hoje a gente tem um desafio aqui juntos. Depois deixa no chat com que linguagem vocês trabalham, só para eu ter uma ideia do caminho aqui, né? Então a gente vai falar bastante sobre JavaScript, mas também sobre Vue.js, sobre GraphQL, que é uma coisa que vem, eu acho que aparecendo cada vez mais no mercado, né? Apesar de ainda não ter nem de longe superado o REST, né, como estratégia arquitetural para a concepção de APIs, vamos falar também do Node, né, e eventualmente a gente vai tentar conectar aí também num Postgre, tá bom? Então, vamos começar um pouquinho com o JavaScript. O JavaScript é interessante, né, porque é uma linguagem que até tem um livro bem legal, que é talvez o autor que eu mais admire. Esse aqui é um livro de 2008, tá? De um cara chamado Douglas Crockford. Douglas Crockford liderou por muito tempo a comunidade, né? Ainda lidera. É um cara que tem palestras sensacionais aqui no YouTube. Então, se você quer obter conhecimento talvez de uma fonte extremamente rica, eu acho que o Douglas Crockford é essa fonte, né, quando a gente fala em JavaScript, além, claro, de outras pessoas que fazem um trabalho sensacional. Recentemente eu recebi lá no canal o Zeno Rocha, que é um cara sensacional também em JavaScript. Tem muita gente boa que fala de JavaScript, mas o Douglas Crockford, ele esteve envolvido por muito tempo no TC39, né, que é o grupo que conduz o desenvolvimento da linguagem. E é uma linguagem que, como o próprio Douglas Crockford fala, né, uma linguagem que as pessoas geralmente acham que não precisam aprender antes de começar a usar. A gente estava falando aqui até agora há pouco mesmo, antes de começar a live, que é engraçado. Muita gente às vezes conhece jQuery, conhece Angular, conhece Vue, mas às vezes não olha tanto para a linguagem, né? E a linguagem JavaScript ela é interessante porque ela mistura paradigmas, né? Ela é uma linguagem que, ao mesmo tempo que ela tem tipagem fraca, ao mesmo tempo que ela é dinâmica, ela traz a orientação a objeto, orientada a protótipo, junto com a programação funcional, né? Então, isso se deve principalmente às raízes dela, porque, vamos entender uma coisa interessante, né? A web, ela foi criada não com o objetivo de criar aplicações. A web foi criada no final dos anos 80, início dos 90, né? Então aí entre 89, 90, 91, né, para um cara chamado Tim Berners-Lee, num laboratório do CERN, tá? O CERN, para quem leu um livro chamado, aqui ó,
na minha frente, ó, chamado Angels and Demons, Anjos e Demônios. Inclusive, tem um filme também do Tom Hanks, né? Esse aqui é uma obra do Dan Brown. Por acaso estava na minha frente. E esse livro é interessante porque ele retrata, né, um pouco da realidade do CERN, da criação da antimatéria, e aí o Robert Langdon, que é interpretado pelo Tom Hanks, tenta salvar o mundo, e aí nesse laboratório, né, que no final dos anos 80, o Berners-Lee criou a web com o objetivo de compartilhar trabalhos entre os pesquisadores. Então, um objetivo bem simples, né? Ele juntou a ideia de conexão entre computadores, a ideia, a noção de rede, com conceitos como hipertexto, né? E aí ele começou a criar uma espécie de rede, uma espécie de web, né? Esse é um projeto que já vinha sendo desenvolvido desde o início dos anos 80, né? Teve um predecessor chamado Enquire, e ele, nas suas primeiras versões, era muito simples, tanto que o protocolo HTTP era muito simples, ele só permitia o uso do método GET, então você basicamente navegava em documentos, você interligava esses documentos, né, com hipertexto, e essa é a grande graça da web, né? Bom, o fato é que os primeiros navegadores que fizeram sucesso, né, foi o Mosaic, né? Não sei se alguém aqui já chegou a usar o NCSA Mosaic, que tinha um cara por trás dele, que era o Mark Andreessen, que, como o Mosaic estava no âmbito acadêmico, né, da Universidade de Illinois, ele acabou criando, e isso é muito interessante, né, ele acabou criando o Netscape. E a Netscape, talvez, eu acho que tenha sido o primeiro navegador que realmente fez muito sucesso no mercado, né, foi uma das coisas que impulsionou a web, veio aquela guerra de navegadores, né? Isso aí a gente já está falando quase aí do meio dos anos 90, né, 94. E aí, uma das ideias do Mark Andreessen era ter uma linguagem de script dentro do seu navegador. E aí ele procurou um cara chamado Brendan Eich. O Brendan Eich, ele já tinha experiência na construção, né, de outros tipos de compiladores, trabalhava na Silicon Graphics, e aí ele teve essa missão de criar uma linguagem simples, uma linguagem de script capaz de permitir uma interação com os documentos. Tá? Isso foi muito inspirado numa plataforma da Apple, do Bill Atkinson, de 87, né, 87, 88, que era o HyperCard, né, tinha uma linguagem lá chamada HyperTalk, e aí, inspirado nisso, então, o Brendan Eich começou a criar uma linguagem. Na época, ele se inspirou muito em Scheme, né, que é uma linguagem funcional, né, tem uma sintaxe complicada, e aí foi engraçado que olharam para aquilo ali que ele estava criando e falaram: olha, Brandon, a gente precisa de uma linguagem mais acessível, né, mais próxima das pessoas, a ideia é que iniciantes usam essa linguagem, então usa uma coisa mais popular, e aí ele começou a se inspirar um pouco em Java, que estava ascendendo na época, né, foi criado pelo Gosling, também no início dos anos 90, e era uma linguagem que era patrocinada pela Sun Microsystem, estava com muita força, né, e aí, então, ele trouxe a sintaxe do Java. Você vê que a sintaxe do JavaScript, em boa parte, ela lembra um pouco o Java, mas ela também trouxe outras duas referências, né? O Self, que é uma linguagem, isso é interessante, o Self é uma linguagem que deriva do Smalltalk, um dialeto do Smalltalk, que não tem classe, né, mas é orientado a objeto por meio de protótipo, e ele também trouxe, então, o Scheme. E dessa junção nasceu, né, na época, começou como Mocha, passou para LiveScript, até que foi definitivamente batizado como JavaScript por causa de um acordo comercial com a Sun. De Java não tinha nada, né? E aí foi padronizado como ECMAScript. Por isso que a gente fala muito em ECMAScript, e ela nasceu dentro do navegador. Então tem muita gente aí que reclama, que a linguagem JavaScript é uma linguagem de brinquedo. Realmente, se você olhar a primeira especificação da linguagem JavaScript, é uma linguagem que era para uso dentro de um navegador, para você interagir com barra de título, para você validar formulário, para você interagir, às vezes, com imagens e efeitos visuais. Era para isso que a linguagem servia, né? Então, por muitos e muitos anos, a linguagem não evoluiu muito, né? Esse livro que eu mostrei agora há pouco, do Douglas Crockford, ele é baseado no ES3, né? E o ES3 é engraçado, eu acho que é a versão de JavaScript que ficou mais tempo em uso, porque ela ficou desde os primórdios da linguagem até quase 2009. Então estamos falando aí de mais de 10 anos da versão 3, até que veio
assim, porque houve uma divisão interna dentro, né, do comitê que conduzia a linguagem, uns queriam ir para um lado, outros queriam ir para o outro, tanto que a versão 4 foi abandonada, e a versão 5 acabou simplesmente pegando algumas melhorias que foram feitas. Eu destaco aqui a API de Array, principalmente, né? E o S6, que é o ECMAScript 2015, né, se não me falha a matemática aqui, foi a grande versão da linguagem. A grande versão da linguagem JavaScript, que realmente revolucionou tudo, né? A gente passou de 100 páginas, 110 páginas da versão 1 para mais de 500 páginas. E aí, você trouxe muita coisa, você trouxe classes, apesar que não são bem classes, né? É syntactic sugar em cima de função construtora. Você trouxe muita coisa legal, trouxe módulos, que é uma coisa que também não estava muito clara, destructuring, trouxe arrow function, trouxe uma série de inovações. Muitas delas a gente vai ver aqui hoje, tá? Então, a minha ideia é que a gente vai usar a linguagem JavaScript junto com um framework que está muito em alta, né? Está muito em alta, que é o Vue.js. Depois deixa aí no chat se vocês usam AngularJS, Vue.js, React, o Angular mais novo, o Svelte, o que vocês usam aí para criar front-end, né? O Vue.js, ele é um framework, né, para você desenvolver aplicações web baseado em JavaScript, e ele é reativo. Ele é reativo, ele é declarativo, ele é performático. Se a gente comparar, por exemplo, com o AngularJS, a forma como ele foi implementado é diferente, até porque ele foi implementado num momento do tempo diferente, né? O AngularJS ele é de 2009. Então o que acontece? Como ele é de 2009, naquela época você não tinha Shadow DOM, Web Component, então você meio que fazia um processo de substituição, né, de componentes por meio da interação com a DOM. Então vou dar um exemplo. Eu via lá uma tag chamada modal. Poxa, não existe modal na especificação do HTML. Então o Angular ia lá, tirava aquela tag modal e colocava lá as divs com os CSS que compunham, né, um modal. E aparecia o modal na tela. Agora, isso não é uma coisa muito performática, né? Tanto que você tinha, e ainda tem para quem usa AngularJS, um negócio chamado dirty checking, que ele vai o tempo todo checando se alguém mudou, porque ele tem o two-way data binding, né? E o Vue meio que recriou isso, já usando Virtual DOM, com uma arquitetura de componente muito melhor, né? Por que eu estou destacando aqui o Angular? Porque o Evan You, que criou o Vue.js, ele trabalhava no Google justamente com projetos AngularJS. E aí, ele meio que extraiu a melhor parte do AngularJS e criou um framework mais lightweight, um framework que é interessante, ele foi lançado em 2014 e, cara, se você parar para olhar a quantidade de frameworks que foram lançados para JavaScript, principalmente, né, e por muita gente boa, então, é o que eu sempre digo, né, quem faz um framework, quem faz uma linguagem, quem faz uma biblioteca é a comunidade, e o Vue, ele soube juntar comunidade, ele tem uma... eu até acho bem impressionante assim a atenção que ele tem no GitHub, principalmente, né? A quantidade de stars, a quantidade de contribuidores é uma coisa meio complicada, porque em grande parte ele é feito pelo Evan You, tá? Mas eu acho que hoje, das opções que a gente tem, o Vue, sem dúvida nenhuma, é uma excelente opção, né? E aí, eu queria começar da seguinte forma, tá? Eu tô numa pasta aqui, eu vou dar mais um zoom aqui só para deixar tela um pouquinho mais visível. E eu tô numa pasta totalmente vazia, tá? Criei uma pasta dev bagé aqui na minha máquina. Depois eu vou deixar esse código para vocês também, se vocês quiserem acompanhar. E aí eu vou criar duas pastas, olha só que legal. Vou criar uma pasta client e vou criar uma pasta server. Só. Então, temos aqui duas pastinhas criadas e é aí que a gente vai criar a nossa aplicação, tá? Dentro da pasta client, eu vou fazer o seguinte, vue create ponto. Eu recomendo que você instale o CLI do Vue, né, porque ele traz várias ferramentas interessantes. Ele está perguntando, você quer gerar o projeto aí nessa pasta? Gera para mim aí, né? Ele vai baixar algumas dependências, né? Às vezes pode ser que demore um pouquinho, mas deixa ele se virando ali, né? Então, a minha ideia é, nessa pasta client, então, instalar o Vue. O Vue.js, diferente de outros frameworks, né, mais antigos principalmente, que a gente estava acostumado às vezes a montar essa arquitetura toda na mão, isso é uma coisa que
mesmo no React, mesmo na versão nova do Angular, é uma coisa difícil de fazer, tá? Geralmente é melhor você usar um CLI, porque você tem várias configurações, às vezes, por exemplo, de Webpack, de linters, de compiladores, até mesmo, que a gente vai usar um single file component, né? Então, assim, eu acho mais fácil, de certa forma, usar o CLI. Tá? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto sempre assim de criar do zero, sabe? Criar na mão, sabendo exatamente que arquivo que eu estou usando, mas eu acho que é mais fácil usar o CLI, tá bom? Bom, criou, bonitinho, tranquilo, né? Então ele até fala ali, olha só, se você quiser rodar, escreve npm run serve, né? Então, ó, npm run serve. Então, estou rodando aqui, ele vai fazer um processo de compilação, vai buildar esses módulos, e aí, olha que legal. Se eu abrir aqui, ó, localhost 8080, eu tenho o Vue rodando na minha máquina, né? Tá aqui rodando bonitinho, né? A ventoinha da máquina já começou, então você sente que, né, o NPM já entrou em ação, né? E aí, o que acontece? Eu abri isso aqui, eu até vou dar mais um zoom. Eu abri isso aqui já, aqui no meu VS Code, tá? Fica à vontade para usar o que você quiser, o que você gostar mais. E aí, o que a gente vai fazer agora, tá? Bem simples. Vou abrir o app.view. Essa estrutura de pasta é bem simples aqui no public. Você tem basicamente um index, esse index aponta aqui para a aplicação, tem um favicon, ele já traz um main, que é quem monta, né, quem faz o bootstrap dessa aplicação, e aí eu tenho aqui um componente, que é o que a gente chama de single file component, que é esse app.view, e aí repara só, ele é dividido em 3 partes, tá? Você tem lá o template, você tem o script e você tem o style. E essas 3 partes juntas montam isso que você está vendo na tela, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou basicamente apagar o que está no style, né? Pode ver que eu vou salvando, ele já vai quebrando, né? Eu vou tirar esse component, que eu não vou usar nenhum component injetado, apaguei também. Agora, aqui ele já vai quebrar, né, um pouco mais, e eu vou deixar uma div vazia, tá? Só vou reformatar isso aqui para ele ficar feliz comigo. E vou escrever dev bagé aqui, só para a gente ver. Tá tudo funcionando, vou botar um H1 aqui só para... Pronto. Ó. Tranquilo, pessoal? Então, basicão, peguei um componente vazio e a gente vai começar a trabalhar em cima dele, tá bom? E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu confesso que eu acho que o front-end talvez é o que tenha mais, não digo trabalho braçal, mas dá um pouquinho mais de trabalho, né? Eu vou instalar aqui, ó, npm install o Bootstrap. Acho que muitos aqui já devem ter usado o Bootstrap, né? Que é uma biblioteca de componentes visuais bem interessante. Eu vou instalar o Fonts. O Font Awesome, eu acho que eu não vou nem usar não, tá? Vou instalar só o Axios também. Tá bom. Se eu precisar do Font Awesome depois eu instalo, tá? Então, estou instalando 2 bibliotecas. O Axios é o que eu vou usar para me conectar no back-end depois, né, quando a gente criar o nosso back-end, né? Pronto, criei, rapidinho, ó, npm run serve, né? Uma coisa interessante, tá? Já tem, a versão 3 do Vue já está aí na boca do gol, então eu vou mostrar aqui um pouco da 2, mas depois você porta esses conceitos para 3, tá bom? Mas é uma coisa que vale a pena ficar de olho, tá? Nas versões novas do Vue, principalmente, tá? Muito bem. Então, trouxe aqui, e aí eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, ó, eu vou fazer um import de quem? Do Bootstrap, ó, /dist, /css, /bootstrap.css. Você vê que eu salvei, ó, o Sebastião falou que o Vue 3 já saiu. Não sei se o Vue 3 ele já está na versão final ou se ele já está com a beta. Deixa eu ver aqui, ó. Learn, get started. Ó, que legal. Já temos a 3. Então, depois vocês deem uma olhada na 3, nessa portabilidade. Eu ainda estou na 2, tá? Mas a gente vai usar conceitos bem sutis, tá? Olha só, então, coloquei o Bootstrap, né? Você vê que ele já aplicou aqui. Uma coisa legal para você ver se o Bootstrap está funcionando é, ó, já coloca aqui um Tech Center, né? Ó, você vê que ele foi para o centro, é porque realmente está funcionando, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? A gente vai meio que começar a desenvolver uma aplicação. Vamos começar
devagarzinho, né, fazer algumas coisas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar uma row, e isso aqui, assim, bem simples, só para a gente começar a estruturar a aplicação que a gente vai criar, que eu até nem falei para eles o que é, né? Na verdade, a ideia é que a gente faça como se fosse uma aplicação para você. Eu estou sentado na mesa de um restaurante, eu tenho um cardápio, eu quero pedir alguma coisa, né? E eu quero pedir bebida, comida, essas coisas. Então, aplicaçãozinha bem simples, tá? Vou botar aqui um call MD7 de um lado e vou colocar um call MD5 do outro, tá? E aí aqui, ó, eu vou fazer duas coisas. Eu vou escrever X aqui e Y aqui. Então, você repara o seguinte, ó, eu tenho X de um lado e Y do outro, eu defini 7 partes de 12 para um lado e 5 partes de 12 para o outro. E aí eu vou dizer, olha, esse lado aqui é do items, esse lado aqui é da order. Então, de um lado eu tenho uma espécie de cardápio, e do outro lado eu vou ter as orders. Então, o que é interessante, eu tenho o style aqui dentro mesmo. Então, eu vou fazer o ponto items, e aí, eu vou botar de repente um padding 30px, né? Então, salvei aqui, beleza. Ó, você vê que ele já deu um paddingzinho aqui, já jogou um pouquinho para baixo, né? E agora no order, ó, eu vou fazer o mesmo padding, né? Então padding 30px, vou botar um background color aqui, pode ser um F1, né? E vou fazer também um view height, só para ele ocupar o espaço todo, né? Então, height sem view height, né? Tranquilo. Se vocês não sentirem distinção de cor, branco e cinza, me avisa que eu escureço um pouquinho o cinza, tá? Então, criamos aqui uma basezinha, né, de um lado e de outro, só para a gente começar a trabalhar, tá bom? E agora, o que vai acontecer? Vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou criar aqui um data, return, e aí eu vou começar a definir, então, os dados que existem neste meu componente. Tá? Deixa eu ver o chat aqui se alguém falou alguma coisa. Dá para ver bem. Ok. Então, vou criar algumas coisinhas aqui para a gente começar a ver. Então, order, né? Essa order é o que eu quero criar, é o que eu quero ficar criando o tempo todo. Vou dizer aqui que ela tem um identificador. Esse identificador eu vou gerar dinamicamente, ó. Então, math.floor, vou usar duas funções matemáticas aqui do JavaScript, né? Com math.random, ó, vezes, pode ser 10.000, não tem problema, né? Vou botar um total zero aqui, só para a gente ver acontecendo. E aí, aqui, ó, eu vou colocar o meu order. Viu que ele renderizou aqui para mim? E se eu der refresh, tá vendo que ele está mudando o tempo todo o ID? Então, eu já estou começando a calcular esse ID dinamicamente, é o ID do meu pedido, tá bom? Então, de um lado eu tenho o pedido, do outro lado eu tenho o cardápio, tá? Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Vamos começar a estruturar agora uma espécie aí de como é que se diz, de como se fosse uma lista das coisas que eu vou pedindo, né? Então, vou botar aqui um div class row, vou colocar aqui também uma coluna, e aí nessa coluna vou botar um call MD, e vou colocar o seguinte, ó, pedido, vou colocar de repente um H4, pode ser, pedido, vou botar um hashzinho, e aí, para você renderizar alguma coisa no template, né, você usa essa expression, né, que você usa duas chaves de cada lado, e aí, order.id. Viu que ele já renderizou um pedido aqui, ó, bem tranquilinho. E aí, do outro lado, o MD também, eu vou renderizar, pode ser, de repente, o total, né? Vou botar o mesmo H4, só para ficar niveladinho, e aí eu vou dizer order.total. Tá o zerinho aqui. Vou jogar isso lá para o lado direito, tax rights, né? Tá lá o zero. Vamos começar agora a fazer umas coisas, né? Esse zero aqui, ó, eu poderia formatar como se fosse dinheiro, né? Então, olha que interessante, eu posso vir aqui e criar uma função. Então, por exemplo, format money, ó,
Criei uma funçãozinha chamada format money. Da onde vem essa função para fazer uma formatação, tá? Basicamente, o que acontece? A gente tem uma área de como se fossem métodos, tá? Então, eu vou vir aqui. Então, repara que se você vai começar a usar a versão 3, já provavelmente você vai ver algumas mudanças em relação a essa API, né? Mas os conceitos são parecidos, né? Então, ó, methods, repara que eu estou num objeto, né? Esse objeto tem o nome do componente, ele tem os dados desse componente, e eu estou começando a definir métodos. Um desses métodos, né, dentro de um objeto, é format money, que vai receber um valor qualquer. Imagina que eu faça só um return value mais, bem simples, exclamação, só para a gente ver, né? Ó, a função sendo executada. Não estou dizendo que essa é a melhor forma de fazer. Você pode ter computed property, você pode fazer isso de N maneiras, né? Lá no canal tem uma série de view que eu passo com mais calma por cada uma dessas formas, né? Mas o JavaScript ele tem um formatador, né? Que é o e isso foi interessante porque a partir eu não me lembro se foi no S6 ou no S7, eu acho que foi S6, tá? Mas precisa confirmar. Eu tenho o number format, e aí eu posso dizer, olha, vamos usar um PTBR, e dentro dessa formatação a gente pode dizer, olha, vamos criar um formatador que use currency. Olha como é fácil de se perder aqui, ó. Tá vendo que eu já comecei a botar aspa dupla numa coisa, aspa simples em outra, né? Ó. Então, cuidado com isso aí, tá? Ó, vou botar, eu vou tentar convencionar aspas simples aqui. Eu vou acabar depois me perdendo, mas tudo bem, ó. Currency, e aí eu vou usar um currency BRL, basicamente isso. Currency BRL. Então, simplesmente criei, não vai refletir em nada porque eu não voltei, tá vendo que ele tá dizendo ó, unused var, então isso é interessante, ele vai te dizendo os erros, né? Então, ele não tá usando value, não tá usando nada, então ele vai reclamar. Por quê? Porque isso aqui é um formatter. Para quem nunca usou const let var, isso é um conceito interessante que mudou no JavaScript, né, no S6, e basicamente o let const é a forma mais correta de você declarar uma variável hoje em dia em JavaScript, onde você, diferentemente do var, você não permite redeclaração. Com var você poderia declarar a mesma variável 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Né? Com let e const você não consegue. Diferença também é a questão do bloco. Let e const são definidas dentro do bloco onde elas foram declaradas. Né? Elas não são acessíveis fora. Então, estou dentro de um if, estou dentro de um for. Então, isso faz bastante diferença em relação ao var, que está no escopo da função onde você está declarando, tá bom? E aí, óbvio, const não permite reatribuição e o let permite, tá bom? Então, return formatter, né? Format value. Então, basicamente, o que a gente fez? Criou o formatador, né? Passou para lá, tá vendo aqui, ó? Já está sendo formatado usando bibliotecas do próprio JavaScript, né? Show de bola. Bom, então, de um lado aqui a gente fechou, né? Então, aqui acho que tá ok. Deixa eu botar aqui só um HR para a gente matar. Ó, beleza. Vamos para o outro lado agora, ó. Vamos para cá. Então, agora, a ideia é que a gente comece a criar, a listar uma espécie de cardápio, tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui criar os items, né? Então, criei uma listinha. Vou vir aqui e vou imprimir esses items, ó. Viu que já está aparecendo um arrayzinho vazio? Né? Então, agora eu vou usar, né, uma espécie de life cycle hook, que é o created, ou seja, olha, vem cá, quando eu... Detalhe, você pode fazer isso de várias formas, né? Quando eu criar esse componente, vamos fazer o seguinte, vamos dizer assim, olha, this.items, né, ponto push insere no final do array, né, e eu vou dizer, olha, id1 category bebida, description vai ser água e price 5, né? Beleza. Apareceu lá. Vou colocar mais alguns itens, ó. Esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3, aqui vai ser suco, o suco custa 10 e
de repente, vamos ver, refrigerante custa 12. Ó. Beleza. Então, viu que conforme eu vou salvando, ele já vai mostrando para mim, então ele realmente fica bem ágil mesmo, né? E aí eu já tenho esses itens começando a aparecer ali na tela, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a mexer aqui nesses itens, para que a gente comece a criar uma lista. Então, vou lá, vou usar o Bootstrap, vou chamar aqui um list group, vou colocar um list group item, né? Ou seja, para eu começar a criar cada um desses elementos, né? E aí eu vou usar um negócio que é o vfor. Para quem já usou AngularJS, é similar ao ngRepeat. Quando eu digo que é igual, pessoal, vocês, né? Olha só. E item in items é idêntico, não é igual, é idêntico. E aí, ele já está reclamando aqui que está faltando alguma coisa, né? Ó, require vbind key, para ele saber, né, como ele se orienta dentro dessa lista, né? Então, isso obviamente vai trazer mais performance. Às vezes eu boto um elemento, tiro um elemento, não precisa renderizar a lista inteira, ele pode trocar só aquele elemento, né? Item.id, até por isso que eu já coloquei o ID ali, né? Vou colocar aqui o item para ser renderizado. Beleza? Viu que a gente já renderizou uma listinha aqui, né? A listinha, por enquanto, só com o objeto dentro. E aí, fazer o seguinte agora, ó. Eu vou criar um row, vou dividir isso aqui em... Vou colocar 2, lembra que são 12, né? Vou botar 6, são 8, mais 2 e 2 são 12, porque eu quero botar Alô. Eu acho que deu algum piriri com a conexão do Rodrigo. Oi? Voltou? Voltou? Tinha dado uma travada na tua conexão. Deu uma travada? Tá. Ficou muito tempo ou não? Uns 10, 15 segundos. Ah, não, Essa tranquilo. essa parte aí, tu tinha renderizado a lista com JSON original. Tava em Ah, RAW. beleza. Isso. Tu parou bem aí. Parei aqui? Tá. Não, Isso. tranquilo. Não, eu retomo aqui. Beleza. Então, o que acontece? Eu até ia dizer assim, ó, se eu cair, me avisa, mas eu caí já, né? Então, olha só. Se eu divido essa lista, então eu penso sempre em 12, né? Eu dividi 2, 6, 2 e 2, porque eu quero reservar uma parte para categoria, uma parte para descrição, uma parte para o preço, outra parte para um botão de adicionar. E aí eu até dei um Ctrl X aqui, todo no Ctrl V de volta, né? Basicamente eu coloquei aqui um badge e coloquei a categoria dentro desse badge, tá bom? Então, botei as bebidas, aqui depois eu vou botar basicamente a descrição, tem muito mistério, né? Vou colocar aqui, ó, item.description, olha lá, tranquilo? Vou usar aquela mesma função de formatação que a gente já tinha visto, que legal, H5, format money, item. Acho que era price, não lembro, vamos ver. Ó, ponto price, né? Se eu botar errado, ó que legal, para number, né? Peguei undefined, fiz um format numérico, né? Ele não se achou. Ó, e aqui a minha ideia é colocar basicamente 2 botões, né? Então, vou colocar lá, ó, button, vou colocar 2 botões. Aqui nesse botão, eu vou botar um... era aqui que eu ia usar o font awesome. Então, peraí. npm install font awesome -c. Eu sabia que eu ia usar o font awesome em alguma coisa, né? Enquanto renderiza aí, vamos seguir. Ó, então, btn, depois, vamos escrevendo alguma coisa no chat aí de vez em quando, só para saber que eu não caí, tá? Outline info, btn, vou botar um botão pequeno, né, obviamente. Vou fazer os dois. Deixa eu ver aqui se terminou. Terminou de instalar. Deixa eu voltar com o run serve. Voltamos. Beleza. Show de bola. E aqui eu vou fazer então
repara, instalei uma dependência, npm install fonte awesome menos save, salvei. Quero trazê-la para dentro, então, ó, import fonte awesome, ó, barra css, barra fonte awesome css. Trouxemos o fonte awesome, tá bom? Vem para cá, vamos fazer então, ó, span class fa plus, vou botar um sinalzinho de mais, vamos ver se o negócio, ó, viu que tem um maisinho já? E vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Class fa minus, será que é minus? Minus. Deixa eu dar um espacinho entre eles. Uma malandragenzinha só. E aí que eu vou dar um text rights, tá? Pronto. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá tomando forma o negócio? Tranquilo? Beleza? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Pode interromper. Breno, já aproveitando que tu deu uma parada, tem uma pergunta do Marcos ali. Deixa eu ver. Na sua opinião, vale a pena ter uma camada anticorrupção, onde temos dados que vêm do back e às vezes podem mudar? Exemplo, o nome do campo mudou, foi permeado em vários lugares. Pode, Marcos. Às vezes você tem uma conversão, né? Olha, na tela eu trato de um jeito, no banco eu trato de outro, ou numa camada mais embaixo. Antigamente, eu trabalhei muito em projeto que tinha DTO. Então você tinha entidade do sistema de negócio e você tinha às vezes DTO, né, de Data Transfer Object, só para trafegar os dados. E às vezes tinha essas mudanças, essas trocas. Então às vezes tem sim, tá? Acho que às vezes pode fazer sentido. Nem sempre o front-end e o back-end eles falam a mesma língua. Eles têm, você pensa até em CQRS, né? Quando você já tem uma segregação entre consulta e mutação, muitas vezes você tem justamente essas diferenças, tá? Então a minha visão pode ter sim. Olha, o que eu quero fazer aqui agora? Olha que legal. Então, temos aqui o nosso cardápio do lado de cá, temos aqui o pedido do outro lado, eu quero clicar aqui nesses botões e eu quero adicionar um negócio no pedido. É algo nessa linha que a gente vai tentar fazer, né? E aí, o que eu vou mudar aqui? Eu vou colocar dentro do order o order items, que seria equivalente a, olha, eu tenho uma quantidade deste item, 3 quantidades daquele item, e assim segue, tá bom? E assim vai, né? O que a gente vai fazer? Vamos começar criando método. Método acho que fica legal. Ó. Então, adds item, e eu tenho aqui um item. Vou botar um consolezinho item aqui só para a gente ver funcionando, tá? E delete item. Console log item. Botei só os dois ali, bem simples. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a chamada desse comportamento só para ver se eu estou saindo de um lado, se eu estou chegando do outro e está tudo funcionando, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui nesse botão, eu vou fazer um von, então no momento em que eu tiver o evento de clique, você pode botar uma arroba também, tá? Fica mais simples. Add item, passando o item. E aqui, von, no momento em que eu clicar, delete item, passando o item. Tá? Então, fiz essas duas chamadas aqui. Vou abrir aqui o meu inspector. Cliquei aqui, ó, você vê que ele já está botando lá, ó. Ele tem esse observer por causa do sistema de reatividade dele, né? Se a gente colocar, por exemplo, ó, json.stringify, você vê que ele automaticamente já vai mostrar, tá vendo? O objeto completo, tá bom? Bom, tá chegando do outro lado então, tá tudo bem. Então, vamos pensar o seguinte, ó que interessante. E se eu fizesse assim, ó, this.order, ó minha order aqui, né? .order items, .push. Vou criar uma coisa, vou passar um novo objeto, quantity é 1, chamei é 1. E item tá aqui. Pô, mas você soltou o item, não tem que fazer assim? Não, você pode usar um atalho, né? Na linguagem você escreve só item e ele vai entender que a chave e o valor são a mesma coisa, tá bom? Vou fazer mais uma coisa, depois aqui eu vou colocar o order para a gente ver o que está rolando.
Ó, tá vendo que eu tô adicionando, ele tá colocando ali? Beleza, pessoal? Tranquilo? Ó, o que eu quero fazer agora aqui então? Quando eu vou clicar mais de uma vez, poxa, vamos incrementar a quantidade, né? Ao invés de eu ficar inserindo o tempo todo. O que eu poderia usar para verificar, ó, odeio menos o JS por causa dos vídeos de ângulos brancos. Beleza, ó, né? Foi um papel importante já, né? O JavaScript, ele não é uma linguagem ruim. Ela é uma linguagem mal compreendida, talvez, né? O que eu poderia usar para localizar? Porque pensa comigo, pessoal. Eu quero clicar aqui, eu tenho que ver, poxa, mas já tem esse item, entendeu? Então eu quero incrementar a quantidade. O que eu poderia fazer aqui? Olha, pensa comigo. Const existing item. Vamos procurar. Então, this.order items. Estou naquele array, certo? O que a gente pode fazer aqui? Ó, ponto .find, então vou procurar. Find é um método também relativamente novo, na API do Array, veio também, se não me falha a memória, no S6. E aí eu quero achar um. Né? Dentro desse find, eu posso passar uma arrow function, para não ter que fazer assim, function, passa esse cara para cá. Bom, poderia fazer o seguinte, olha, poderia simplesmente fazer order item, é uma arrow function, onde eu quero verificar o quê? Order item.item, o item que está dentro dela, ponto .id, se ele é igual a item.id, que é este que eu estou recebendo. Tudo bem? Vamos ver se a gente fez certo, né? Console log existing item para ver se ele encontra. Vamos ver, né? Cliquei a primeira vez, undefined. Cliquei a segunda vez, achou. Tá bom? Então, ó que doido. Se não existe o item, que é a primeira vez, eu jogo isso aqui para cima. Se já existe o item, existing item, ponto quê? Ponto quantity, mais. Isso. Cliquei aqui, viu que ele está incrementando aqui? Ó, trouxe o outro, tá bom? Muito bem, então vamos agora vir aqui para essa order, para deixar esse negócio um pouco menos feio, na verdade, né? Então, div, aí lembra que a gente estava usando, eu estou colocando isso tudo aqui nos rows, vou simplesmente colocar um embaixo do outro, né? Então, v4, mesma coisa que a gente já tinha feito, order item in order, que é a order que eu estou, ponto order items, né? Lembra que eu vou ter que fazer um v, tem que dizer quem é o cara, né? vbind key, que bom que a gente tem o ID, né? Então, eu tenho order item.item.id, lembra? Eu estou um nível abaixo, tá? E aí, eu vou dizer order item aqui. Vou fazer só isso aqui para ver o que quebra, e aí a gente vê o que faz. Ó, tá cada um numa linha, já está ficando melhor, né? E agora, vou fazer, ó, vou criar uma row aqui, vou criar, vamos ver o que vai, vou botar aqui de repente call md2, vou colocar aqui um set, porque eu quero botar a quantidade, eu quero botar a descrição e eu quero botar o preço, né? Acho que vai dar uns 3 para o preço, tá. Vamos lá. Order item.quantity. Primeiro é isso. Vou botar aqui um espacinho. Botou aqui. Tudo bem? Vamos agora colocar mais a descrição. Order item.item.description. Vamos lá. Ó. Tudo bom, né? E vamos colocar agora olha o reuso que a gente gerou, né? Format money, order item price. Vou botar um text right aqui, ó. Text right. Viu que ele não está aplicando aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, antes de fazer a formatação, dizer o seguinte, olha, vamos fazer uma multiplicação? Order item.quantity vezes item.price, né? Vamos lá. Ó, já está somando certinho. E tudo bem, pessoal? Tá aqui? Tranquilo? Estão me ouvindo bem? Vão deixando no chat aí. Vou colocar também um totalizador, vou começar a afetar aquele total que a gente já está listando, né? O que eu poderia fazer para afetar o total?
Ó. Aqui, ó. Depois do add item, o que eu podia fazer? This. Ponto. Deixa eu ver aqui se o pessoal tá. Bom, acho que está tudo lá. This.order.total mais igual a quê? Pessoal, seguem me ouvindo aí? Tô vivo? Tá sim, tá tudo tranquilo. Beleza. Manda Tranquilo. Tá irado. Tranquilo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? This.order.total, eu tenho que pegar o conteúdo deste componente, e aí eu vou dizer o seguinte, cara, vamos fazer uma coisa, ó, vamos pegar disso que você está, de certa forma, me pedindo, né? Eu vou somar com item.price a cada um. Então, cliquei em um aqui, ó, R$5 aqui em cima. Cliquei mais uma vez, 10. Cliquei no 10, foi para 20. Cliquei no 12, ó. Tá vendo? E ele vai fazendo o somatório. Acho que tá certo aqui, 66, 76, tá certo. Viu como a reatividade deixou um negócio simples? Eu tenho muita declaratividade, né, no meu template, eu declarei o que eu queria que acontecesse, as coisas foram acontecendo dentro do meu componente e tudo foi aparecendo, né? Que mais a gente vai fazer aqui? Vamos fazer agora o apagar. O apagar é muito parecido, eu tenho que encontrar o cara, né? Encontrar aquele componente ali, aquele pedido, né, aquele item que eu pedi. E aí vamos fazer o seguinte, se não existir, não faz nada, né? Se existe esse item, aí eu faço alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Bom, se ele existe, quer dizer que a quantidade é pelo menos 1. Então, existing item.quantity menos menos. O primeiro passo é esse. Vamos ver se esse negócio funciona. Ó, tá vendo que eu estou tirando a quantidade? Estou tirando a quantidade, né? Mas ele já está afetando o preço. Sim, já está afetando o preço porque é uma multiplicação que está declarativa direto do template. Agora, não afetou aqui em cima. Então, vamos fazer mais uma coisa. Ó, this componente.order.total menos igual a item.price. Perfeito. Pode ser que existing item.price também funciona, tá? .item.price. Então, coloquei, tirei. Perfeito? Agora, no último ele não tira mais, né? E vem para menos 1 aqui. Então o que a gente vai fazer agora? A gente tem que detectar a seguinte situação. Olha, vem cá. Depois de você já ter tirado essa quantidade, será que o existing item.quantity é igual a 0? Se for igual a 0, eu apago o elemento inteiro. Como é que eu apago um elemento de um array? Bem simples, tá? Tem várias formas de fazer. Né? Order items splice. Então, JavaScript você tem lá, por exemplo, eu boto push, eu posso usar um pop para tirar do final. Eu tenho o unshift para colocar, eu tenho o shift para tirar do início. Eu tenho... O que mais eu posso usar? Posso usar o splice. O splice, eu basicamente digo de onde eu vou tirar, posição, quantos eu vou tirar, e se eu quiser eu posso colocar também, mas só vai tirar. Vou dizer o seguinte, ó. This order items.index of existing item. Cuidado com isso, tá? Você tem que passar a posição, tá bom? E tiro 1. Por que tem 1 nesse ponto? Porque pode ser 0. Eu posso querer inserir alguém nessa posição. Entendeu? Tem 2 elementos, quero botar um no meio. Então eu vou botando, né, 0 e passo os elementos na sequência. Então, aqui a gente fez, né, de uma forma bem simples. Ó, aqui ele ainda não tirou. Deixa eu ver o que eu esqueci. Espera aí. This order, ó, existing item, order item, deixa eu ver aqui, existing item, index of. Deixa eu ver a posição desse cara aqui, ó, para a gente poder tirar. Console log, ó, posição. Vamos ver aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, tirou. Não vai entender, né? Eu acho que era problema de cache, né? Ele não respeitou a minha... Vamos ver. Pronto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ó, estamos tirando. Quem que é esse aqui? Vê que zerou ali em cima também. Então, ponta a ponta, fizemos aqui, né, a nossa aplicação. Mas eu poderia fazer uma busca aqui.
A busca é interessante, né? Então, eu posso vir aqui no topo desse componente, deixa eu ver onde fica legal, aqui. Input, type, text, class, form control, vai entender. Vai entender, né? O Alberto falou ali, né? Realmente. Eu acho que às vezes é um delay entre atualizar o código aqui e o navegador perceber. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó, só para ver se Activity não está disparado. Não. Às vezes realmente é lentidão mesmo. Eu vou criar, então, ó, vou botar aqui, ó, placeholder. O que você está buscando, né? Ó, vou botar um BR aqui. Olha lá, o que você está buscando? Eu quero dizer, ó, quero uma água, quero um suco, e eu quero buscar, né, esse elemento. Eu estava desconfiado, na verdade, que deu uma travadinha, porque o VS Code, às vezes, ele tem um delayzinho para salvar, e aí ele tem que recarregar a tela, ele tem que substituir, fazer a compilação, na verdade, do single page file, single file component, né? Então, às vezes, aí tem um delayzinho. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dizer assim, ó, vmodel, qualquer semelhança com AngularJS é mera coincidência, né? Filter. Então, vou apontar para um filter. Vou apontar. Você vê que ele já está reclamando aqui, né? Olha, invalid, esse filter não existe, né? Nem quebrou, né? Menos mal. Vamos descer aqui. Deixa eu só fechar o Active Monitor. E vamos botar. Pode ser aqui, ó. Filter. Aqui. Pronto. Beleza. Vamos ver agora se esse filter está funcionando, né? Filter. Ó. Beleza? Viu que ele já está ali reagindo, né? Bom, o que a gente vai fazer agora com esse filter? Eu vou criar um negócio chamado... porque agora a ideia é... Bom, eu vou ter que criar uma coisa que ao digitar eu mudo aquela lista, mas eu não posso mudar a lista original. Tudo bem? Então, eu poderia botar uma função ali que ao digitar eu detecto a mudança e atualizo? Poderia, mas tem um jeito mais legal de fazer no Vue, que é assim, ó. Computed, né? Computed Properties. E eu tenho uma propriedade que é chamada de... Aí você pode dar o nome que você quiser. Eu vou chamar de Filtered Items, né? É uma função que eu vou invocar. Ele vai reagir a essa função dinamicamente. Eu vou dizer o seguinte, olha, vem cá. Se não tem filter, ou seja, se este filter que eu defini aqui, e que é este componente aqui de cima, e que é essa caixa de texto aqui de fora, se ele não está disponível, não tem nada, está em branco, né? O que eu vou fazer? Return this.items, né? Em contrapartida, se não, vou fazer this.items.filter, vou usar filter da API do array, vou passar o Marrow function dizendo o seguinte, olha, item.description, então a descrição daquele item que inclui o filter. Esse critério, ele não é, assim, excelente, tal, porque eu não estou considerando... Olha que legal, você vê que ele te avisa quando dá pau, né? Faltou botar uma vírgula aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Faltou substituir aqui, ó. Então, eu pego the filtered items. Então, quando ele passar aqui, ele vai dizer execute aquela função que está nas computed properties, né? E que vai interfacear com o items, e que se tiver filter faz isso que a gente está vendo, ó. Suco, refrigerante. Agora, se eu escrever refrigerante, não funciona. Entendeu? O que eu posso fazer aqui? É o óbvio, né? Eu posso vir aqui de repente e dizer, to lowercase, né? Ponto, to lowercase. Ou poderia ignorar o sensibility ali também, ó. Tanto faz, tá? Você está na função, você está livre para fazer como você quiser, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá ficando bom assim nossa aplicação, né? Para mais ou menos 40 minutos aqui de desenvolvimento, tá andando bem, né? Tá joia, tá joia. Vamos agora ver um pulo do gato. Vamos para o back-end. A gente fez o front-end, vamos para o back-end. Back-end é bem mais rápido, tá? Não fiquem preocupados, é bem mais rápido. Ó, server, já criei, lembra aquela pasta server que eu criei lá no início, né? E aí, a gente vai fazer uma instalaçãozinha simples, né? Primeiro eu vou botar um npm init aqui,
só para criar um package JSON vazio, e eu vou fazer npm install apollo server e GraphQL -- save, tá? Eu ponho a pgpromise. Então ele vai instalar. Ó, o Sebastião perguntou se a busca é sensível a acentos. Não é sensível a acentos. Dá para a gente fazer alguns compares para acentuação. Acho até que o JavaScript tem, acho até que eu já fiz isso em algum momento, mas eu não vou lembrar de cabeça exatamente qual método, mas dá para fazer, tá? O Branos, põe esses cálculos com FP, Function Programming. Pode ser, dá para fazer. Ó, então, nosso back-end está aqui. Eu vou criar aqui um server.js, bem simplesinho. Tá? Então, nosso front-end está bala. No back-end, ó, estamos aqui com o nosso novo desafio, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Olha, vamos... até vou puxar o slide aqui rapidamente, ó, porque a gente vai começar a usar GraphQL e Node, né? Então, resumidamente, o Node, ele foi criado por um cara chamado Ryan Dahl, que queria fazer I/O de forma assíncrona, né? O Node não veio para você levar JavaScript para o back-end. Isso foi assim, decorrente da linguagem que ele escolheu, né, que era JavaScript, por ser uma linguagem já naturalmente assíncrona. No navegador, ela já usava um event loop, essa ideia de reactor, proactor, né, onde você tem uma thread só, né, single-threaded, executando. Então, foram coisas que atraíram o Ryan Dahl, ele queria fazer exatamente esse tipo de implementação. Olhou para o Lua, olhou para o C, escolheu o JavaScript, e aí o JavaScript foi utilizado, então, no Node.js, que basicamente é uma amarração entre o V8, né, que é a runtime da Google, que inclusive está embedada em vários lugares, como, por exemplo, o Chrome, né, e em muitos outros lugares. Você tem a libuv, você tem bindings C++, você tem a libuv, que vai interagir com o teu sistema operacional, porque, claro, você está escrevendo aqui em JavaScript, mas eu estou interagindo com uma coisa que está falando com o meu sistema operacional, que está gerenciando um pool de threads para fazer I/O, né, porque sim, eu tenho que fazer I/O, e assim você tem essa espécie de amarração que é o Node, e você ainda tem um ecossistema de bibliotecas, tá, de módulos, né? Então você tem módulo de file system, você tem módulo para lidar com sockets de rede, para lidar com DNS, para lidar com criptografia, você tem um monte de módulo no Node, tá? E aí, então a gente vai usar o Node e vai usar também o GraphQL. O GraphQL é uma linguagem para consulta e mutação de dados, tá? Cuidado, né? Tem o QL, mas não tem muito a ver com SQL. Na verdade, é uma linguagem para APIs. Enquanto eu vou montando ali, eu vou falando um pouquinho do GraphQL, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou puxar aqui, ó, o Apollo Server, que vem do pacote que a gente acabou de instalar, que é o Apollo Server. E eu acho que tá bom por enquanto, não vou puxar base de dados nenhuma, deixa assim, simples, né? Duas coisas eu preciso para instanciar o meu GraphQL, tá? Uma chama TypeDefs, que é como se fosse o modelo de dados da minha API. Acho que essa é a melhor definição. E eu preciso também, vou dar um enterzinho aqui, ó, dos resolvers, que são responsáveis por executar alguma coisa a partir da interação com essa API, tá bom? Já vai ficar claro. E aí, uma vez que eu faço isso tudo, eu vou, obviamente, criar um server, vou fazer um new Apollo server e vou passar typedefs e vou passar resolvers, tá? E aí vou fazer server.listen e fechou. Se eu tentar executar esse treco desse jeito, o que vai acontecer, tá? Ele vai dizer que não vai porque o typedefs está vazio. Isso é legal. Isso é legal do GraphQL, tá? No GraphQL, a implementação do Apollo, ele vai te dizendo, olha, esse teu esquema não faz muito sentido. Sim, ele está vazio, né? Então, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou começar a definir aqui, então, um esquema, começando pelo item, que é o que eu tenho lá em termos de entidades, né? Então, é muito parecido com criar tabela em banco, tá? Category, você tem tipos de dados, você tem int, string, float, boolean, tipos escalares, né? Description, string, e o price eu vou dizer que é um float. Por que eu fiz isso? Porque se eu olhar para cá, é exatamente o que eu tenho. ID, category, description, price. ID, category, description e price. Tá bom?
Defini o meu tipo, ó que legal. E agora eu vou criar a minha primeira query. Né? O que eu vou voltar dessa query? Quando você me pedir items, eu vou te voltar um array do tipo item. Tá bom? E aí, vamos para os resolvers, que é o código que vai ser responsável por devolver, né, devolver essa consulta. Então, espelha. Você vai espelhar exatamente o que tem aqui. Então, query tem items, ó, descemos, né? Eu tenho aqui uma função que eu vou executar no momento em que alguém consultar items, e eu vou fazer um return de um array vazio. Só isso. Bem simples, tá? Se eu rodar esse negócio, ó, ele já está ficando em pé, né? Vamos tentar fazer uma coisa? Deixa eu ver se eu consigo entrar na 4000 aqui, ó. Todo GraphQL, ele traz junto um playground, tá? Tenta dar um zoomzinho aqui, ó. Então, repara que ele vai, ó, viu que está autocompletando? Me dá os items, vou mandar rodar, ele vai dizer, aí eu não vou estar. Me dá só com o ID. Voltou o ID vazio. Olha que interessante que eu vou fazer agora, olha só, eu vou pegar isso aqui e eu vou copiar para cá. Legal. Const items igual a um array, e eu vou dizer o seguinte, ó. Pronto. Só isso. Só puxei o array para o back-end, tá? E aí, deixa eu dar um refresh aqui. Você não tem ideia de como esse negócio é pesado, tá? E agora eu vou voltar aos items. Beleza. Por incrível que pareça, o playground do GraphQL é bem pesado. Tá? Pronto, agora foi. Ó, viu que ele voltou? 1, 2 e 3. Vou voltar a category, ó. Viu que ele está voltando? Tudo que eu estou pedindo? Description. Me traz também o price. Né? Chama isso aqui de my items. Ó. Viu que você vai. E se eu tivesse entidades uma dentro da outra, ele também iria mostrando, tá bom? Vou fechar isso aqui urgentemente, porque você não tem ideia de como é pesado na máquina, né? E aí, fiz isso tranquilo, o meu back-end está pronto. O meu back-end está pronto. Acredite se quiser, o meu back-end está pronto. Vem para cá para o front-end agora, vamos fazer agora uma conexão entre eles, né? Então, import Axios from Axios, né? Agora, qual que é a minha ideia, tá? Eu vou começar a fazer com que o front-end, ao ser criado, peça para o back-end esses dados via essa API, né? Então, tá aqui, beleza. Vamos para o create. Este aqui vai ser o ponto. Eu vou comentar essas linhas. Ó. Vamos ver se o meu Axios está aí. Você vê que já sumiu ali, ele imprimiu o Axios. Então tá tudo mais ou menos ok, né? E agora eu vou criar basicamente uma query. Olha só. Axios. Eu vou passar uma configuração para esse Axios, né? Eu vou dizer que nessa URL eu tenho localhost 4000, lembra que é a porta que a gente usou? O método é um post, o data tem dentro dele uma query, que é o que eu estou fazendo. Esta query, que é aquela que a gente acabou de fazer, tem basicamente o seguinte: items, né? Na verdade, o que você declarar que você tem aqui, né? Nesse caso é items que a gente tem. E aí eu vou pedir tudo. Me dá category, me dá description e me dá price. Pronto. Só isso. Bem simples, né? O que ele fez aqui, ó? Reparou que ele disparou a chamada, mandou a query, que está aqui escondidinha, né? Não vai dar para ver direito. E eu tenho na minha response já, tá vendo? Data items. Olha que legal. Então, quer dizer, se eu fizer um ponto then aqui, então eu tenho uma response. Dentro dessa response eu já vou começar a te mostrar o que tem. Ó, vamos aqui para o console. Ó. Viu que tem o data? Abriu o data, tem outro data. Né? Então, eu vou fazer const body response data, const items body data. E tem dois datas, não posso fazer nada. E eu vou pegar esses items. Olha que doido. Tem aqui um array.
E agora, o que a gente vai fazer? Na verdade, aqui vai ser a query. Ó. Infelizmente, a estrutura ela é meio burocrática, tá? Então, thisItems igual a query.items. Porque você tem o resultado desta query, que não necessariamente é só items, eu poderia fazer uma query com vários dados diferentes, trazer mais de um conjunto, né? Então, por isso que ficou um pouquinho burocrático só essa passagem aqui. Então, você vê, olha que interessante, isto já está vindo do back-end, tá bom? Então, você vê que não levou muito tempo. Agora, vamos fazer uma outra coisa? Eu tenho aqui um Postgre rodando, tá? Eu tenho um Postgre rodando. Vamos criar aqui um database.js. Deixa eu ver onde é que eu tô. Beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu deixar instalando aqui o pgpromise. npm install pgpromise --save. Deixa ele instalando lá. Brandas, em projetos reais, o que você usa para gerenciar o estado no Vue.js? O Vuex é legal. Pode usar o Vuex. Eu tenho metade dos projetos em Angular, alguns projetos, metade não, bem mais em AngularJS, alguns projetos em Vue, tá? Eu não sou, talvez, o maior hard user de Vue, mas o Vuex é bem interessante, tá? Inclusive, lá no canal tem um vídeo falando sobre o Vuex. E aí, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui um pool. Eu vou até copiar os dados que eu tenho aqui, ó. Eu vou trazer os dados aqui que eu já tenho mais ou menos configurado, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu já tenho um banco rodando aqui na minha máquina, ó, um Postgre. Eu estou basicamente pegando aqui, ó, conecta para mim com o usuário Postgre, sem senha, na database dev.bagé, que eu já criei, em localhost, porta 5432, e aí eu tenho aqui conexões, eu tenho um timeout, né? E agora vamos partir para cima, né? Então, eu vou basicamente fazer um require desse pgpromise, que é a biblioteca que a gente vai usar aqui. Dá para você usar outras, tá? Dá para fazer de outras formas. Vamos pegar isso e montar um pool bem simples, né? Vou chamar aqui acho que um default talvez de 5, acho que tá bom. Que mais? Vamos fazer... Deixa eu só botar o pool size aqui, ó. Pool size de 5. E aí, para fechar, vamos exportar esse negócio. Módulo, exports, pgp, pools. E aí eu vou pegar esse pool config e vou mandar ver. Então, só. Pessoal, bem simplesinho, tá? Copiei aqui as configurações que eu já tenho aqui da minha máquina. Bem simples para conectar no Postgre. Usei uma bibliotequinha, já instanciei, não passei option, não defini tipo de erro, não defini nada, tá? Não estou nem tratando alguns parsers de float lá que é legal fazer. Defini somente aqui um tamanho de pool também, pool size, você nem precisaria configurar isso aqui, e dei o export. Só, mais nada. Com isso aqui agora, ó, vamos fazer o seguinte. Const database igual a require database. Deixa eu ver se esse negócio vai conectar, né? Aqui, ó, tá conectado. Então, alguma coisa vai dar. Vamos fazer o seguinte agora. Vou fazer um teste, né? Database.query select asterisco from item. Só isso. E aí, aqui eu vou fazer um ponto .dem. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui eu tenho um result, console log, result. Só isso. Viu que ele já está trazendo uns dados aqui para mim? Porque se eu vier aqui no meu postico, ó, eu já estou conectado na base aqui, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Água, refrigerante, suco, cerveja. Então já tem alguns itens lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Então, vou me aproveitar desse cara e vou fazer assim, ó. Eu vou tirar esses itens daqui. Eu vou dizer que esse cara aqui é async. E vamos dizer o seguinte, ó. Items é igual a await. Deixa eu até tirar esse result aqui, ó. Então, fizemos esta query, atribuímos a items e fizemos um return, bem simples, items. Ok. Deixa eu ver aqui, o que a gente vai quebrar. Vamos lá. Acredite se quiser, esses dados aqui já estão vindo
do nosso banco de dados, tá bom? Então, já estou trazendo dados, ó, vou fazer um insert na mão aqui, ó. Insert into, quem que é? Item, ID, category, description, price, values, vamos botar aqui o 4, bebida, vinho, custa 20. Inserir. Dá um refresh, tá aí. Então, já fomos ponta a ponta. Você vê que essa última conexão aí, ela é relativamente simples, assim, né? Então, olha que interessante. Deixa eu apagar aqui esse lixinho que ficou. Ó, ao criar o nosso... Óbvio que você vai estruturar uma aplicação maior, você vai botar isso aqui, né, num Vuex, controlar estado, tirar aqui de dentro, criar um serviço, usar. Mas olha que interessante, a gente está conectando na nossa API, né, pedindo dados, esses dados estão sendo setados no meu componente, né? Tenho aqui várias características interessantes aqui do meu componente, venho para o meu server, tenho um GraphQL, fiz uma query, fui no meu banco de dados, devolvi os dados, né? Então, fomos de ponta a ponta, né? Até o Marcos perguntou, tem suporte a subscription? Tem, que é tipo um WebSocket, né? Eu nunca usei subscription no GraphQL, mas tem suporte sim, tá? Pessoal, tranquilo, perguntas? Quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Eu já tô aqui mais pro final, né? Então eu até vou mostrar a ideia da entrada do dado também. Esses dias eu até fiz uma live no canal lá do Wesley, lá no Full Cycle, eu tava mostrando um pouco também do GraphQL, né? Então, como é que funciona a entrada do dado? Acho que isso é importante de mostrar. Olha só, type mutation, né? E aí eu posso ter aqui um save item. É a ideia de uma ação, tá? O que vai ter? Eu tenho um item que é do tipo, e cuidado agora, os tipos de entrada são diferentes dos tipos de saída. Então eu tenho um item input. Ao chamar, eu volto o item novo. E aí eu tenho que criar aqui, ó, um input, item input, que é praticamente não, ele é igual, né? É igual, tem as mesmas coisas. Vamos supor que o ID eu volto gerar aqui, não tem o ID. Mas eventualmente são modelos diferentes, tá? Como é que faz então? Muito simples. Do mesmo jeito que eu tenho a query, eu também tenho a mutation. Na mutation eu tenho o save item, então vou botar a sync aqui só para a gente já fazer, ó. Save item. Quem eu recebo aqui? Isso é importante, tá, pessoal? Foca no segundo parâmetro, tá? O segundo parâmetro são os argumentos. O segundo parâmetro são os argumentos. E aí, eu vou receber o quê? Item que está dentro dos argumentos. Uma vez que eu tenha recebido isso, ó que interessante que eu vou fazer aqui, ó. Olha só. Item.id igual a math floor de math random vezes 1000. Fazendo, né? Vou gerar automaticamente esse D, né? Tomara que não dê problema com a chave primária da tabela. E eu vou dizer, olha, await database. Pode botar o on, pode botar none, aí fica a teu critério, tá? Eu vou botar o on aqui porque eu quero garantir que ele tenha entrado, né? Insert into item, ó, id, category, description, price, values, ó, vou fazer um prepare statement aqui, returning, asterisco, o pessoal do banco vai ficar vão ficar chateados com o meu return, e eu vou pegar automaticamente, não estou gerando chave, estou fazendo nada, vou passar ID. Essa biblioteca permite que você faça o bind direto pelo objeto também, tá bom? Não precisa fazer dessa forma que eu estou fazendo, dá para fazer de um jeito bem mais simples. Quer usar um ORM, usa um ORM, tá? Description e price. Description e price. E aí aqui eu vou fazer um new item é igual, e aqui um return new item. Pronto. Fizemos aqui a nossa função de entrada, tá bom? Ah, mas como é que eu faço para usar este negócio? Olha, o que a gente pode, o que a gente poderia tentar fazer aqui, né? Deixa eu dar eu não botei um nodemon, não usei nada, então eu não estou recarregando automaticamente, não estou fazendo nada demais, tá? Então, o que a gente poderia fazer para entrar com esse dado, né? Eu poderia aqui no final do meu cardápio, ó, última coisa que a gente vai ver, tá? Vou botar aqui um HR, tá lá. Vou colocar aqui, ó,
input type text, class form control, vmodel igual. E aí, o que vai acontecer? Eu vou tentar criar on the fly mesmo, tá? Só, digamos assim, uma chamadinha assim para a gente colocar um item que vai ser salvo neste cardápio, tá bom? Então, ó, item.category, sem grandes layouts, tá? Item.description e item.price. Lembrando que aqui, ó, como o price vai ser numérico, né? Eu até posso botar um ponto number. Deixa eu ver se ele renderizou esse negócio. Espera aí. Ele está reclamando aqui. Ah, tá. Ele está reclamando porque eu não tenho, obviamente, o item criado. Então vamos botar aqui, ó, item, um objeto vazio. Pronto. O view te ajuda, né? Vamos fazer o seguinte agora, ó. Deixa eu dar só um espacinho, ó. Vou botar aqui, ó, placeholder igual a category, placeholder description, placeholder price. Pronto, criamos os três. Vamos botar um botão, ó, bottom class btn. Vou botar um botão igual ao outro, né? Então posso até copiar aqui, ó, outline info. E aí que eu vou botar um adicionar, né? Tá lá, vamos botar um btn block aqui para ele até o final. Beleza, ó. Então a minha ideia é cliquei, adicionei, tá? Deixa eu só botar um form group aqui, ó. Só para deixar esse negócio mais apresentável. Beleza. Melhor. Agora, categoria, eu botei em inglês, descrição. A gente está programando em inglês, mas o front-end é em português, tá? E o preço. Pronto. Agora, vamos lá. Então, ao clicar aqui, eu posso fazer, ó, clique. Lembra que eu falei que a gente podia usar, ao invés de on, clique. Então, eu posso fazer aqui, ó, save item. Então, vou registrar esse item passando este item e bora lá para os métodos, ó. Vamos lá que está no final. Vamos para os métodos. Save item, console log item. Vamos ver se está chegando o item aqui. Então, vamos lá. Beleza. 1, 2 e 3. Chegou aqui. Beleza. Então, agora eu até vou copiar isso aqui para a gente não demorar muito. Ó. Vem para cá. O que vai mudar aqui, pessoal? Eu, ao invés de fazer query, eu vou chamar... Então, o que acontece? O default do GraphQL é você estar fazendo query. Eu vou fazer mutation, ó. Mutation. Agora, vamos junto aqui que agora é importante, tá? O que eu vou fazer aqui? A mutation se chama, vem para cá, save item. Então, vem para cá, save item. E agora, aqui eu vou passar o parâmetro. Qual é o parâmetro? É item. Então, aqui é item. Só que tem um pormenor. Este item eu vou passar direto para dentro. Então, o que a gente pode fazer? Se você quisesse fazer assim, você poderia, tá? 2 pontos, abre chave e diz assim, category, 2 pontos, interpola item.category, description, interpola, eu vou sugerir outra coisa, tá? Mas só vou mostrar. Description, até meio complicado de ver, né? Price, interpola item.price. Aí aqui você vai ter que botar aspa, e aqui você vai ter que botar aspa. Puta, ficou complicado de ver isso aqui, né? E aí, ao inserir, eu quero retornar o ID, por exemplo. Chance de dar merda é bem alta, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Chamei. Vamos ver aqui o que ele fez. Fez a chamada. Olha que doido, ó. Ele voltou 433. Quem que é esse 433? Vamos olhar aqui. Opa, peraí. Select asterisco from item. Viu que ele inseriu, pessoal? Interessante, né? Então, quer dizer, se eu der um refresh aqui, ó, eu já tenho o item na minha tela. Vamos fazer esse negócio do jeito certo. Eu não gosto de falar essa palavra do jeito certo, mas é um jeito um pouco melhor, vai. Eu posso fazer um item...
de novo, tá? É uma forma mais simples de fazer, não que você não possa fazer do jeito que eu estava fazendo, mas você entende que isso vai crescer, vai ficar difícil de manter. Então eu posso criar uma variável, o GraphQL permite que você crie variáveis, eu digo o seguinte, olha, coloca para mim o item aqui. Mas aonde está esse item? Aqui, ó, variables, não se perde agora, hein? Item. Este item binda com esta variável dinâmica que binda aqui neste parâmetro, né? Então você vê que as coisas vão se encaixando, né? E aí agora vamos ver aqui, ó, categoria comida, descrição, pastel, preço 30. Muito caro, né? 20. Vamos ver aqui no meu banco de dados. Aí, pastel entrou, dá um refresh, tá aí o pastel. Quer pedir? Pode pedir. Ó. Tranquilo, pessoal. Vê como a gente agora matou aqui com a mutation, né? Então, fiz um insert, gerei o ID dinamicamente, poderia ter jogado isso para o banco de dados, não precisava ter feito assim. Voltei dinamicamente, você vê que sempre que eu faço as chamadas, se eu quisesse pegar esse ID e já jogar nessa lista, para não ter que fazer o refresh na mão, poderia fazer também. Tranquilo, pessoal? Era isso que eu tinha para mostrar, tá? Do front-end ao back-end, então a gente trabalhou bastante aqui com o Vue.js, fizemos várias coisas com JavaScript. Fomos para o back-end, você vê que o back-end ficou relativamente simples, né? O Marcos, o request, vou mostrar o request, só para o Marcos ali que ele acabou de pedir. Ó, comida, vamos colocar aqui coxinha, custa 15. Ó, deixa eu abrir essa request aqui. Vou mandar fazer a request, ó, vou XHR, adicionar. Você vê que ele fez esse localhost aqui, ó o header. Você vê que ele fez assim, ó. Ele mandou essa mutation. Ele tá com vários enters aqui, porque na verdade eu fui dando os enters, né? E aí aqui ele mandou segmentado, ó, o item, que é o que eu tô esperando. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. O item, que é o que eu tô esperando, junto com, ó, category, description e price, né? Ó, tem como atualizar a tela e limpar os dados? Tem. Boa. Ó, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos lá. Uma coisa interessante que a gente poderia fazer, e que eu acho que é o mais legal, é isso aqui, ó. ID, eu pego category, eu pego description e eu pego price. Isso aqui volta da chamada que eu fiz do save item. Então, eu poderia dizer que esse cara aqui se chama, por exemplo, new item. Vou renomear esta entrada. E aí, olha que interessante. Eu estou aqui, deixa eu identar isso aqui que não está identado. .dem, mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, ó. Vamos pegar o response. Este response, ó, vou fazer igualzinho, ó. Trouxe para cá, né? Esta query é o que voltou e eu tenho um new item. Vamos agora fazer só um console nesse cara, ó. Um new item. Só isso. Deixa eu dar um refresh aqui, deixa eu abrir para cá, deixa eu descer. Ó. 1, 2 e 3. Entrei. Viu que ele já voltou para mim? O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou pegar isso aqui e vou dizer this.items.push esta query. Então vamos lá. 3, 4 e 5. Ó, viu que adicionou automaticamente? Ah, mas ele não limpou. Não tem problema. Podemos fazer o seguinte aqui, ó. This.item. Posso fazer um delete, eu acho, nele. Deixa eu tentar fazer o delete aqui para ver se fica legal. Vamos lá. 4, 5 e 6. Ó, não, o delete ele não vai deixar fazer. Porque eu estava meio assim, o delete acho que vai ficar ruim. Item é igual... Eu vou manter um objeto vazio que eu acho que vai ficar melhor. 5, 6 e 7. Ó, beleza. Assim ficou melhor. Então, estamos já limpando, ó, 7, 8 e 9. Ó, adicionou na lista e limpou. Não precisei ir e voltar novamente. Tá bom? Então, essa sacada aqui é muito legal, ó. Variáveis na mutation, né?
traz o resultado. Olha que legal, a gente já fez o returning aqui na query, então eu tenho inclusive o dados, caso eu tenha uma chave gerada dinamicamente, devolvi esse item, inicialmente ele volta com save item, claro, né? E eu renomeei esse save item para new item, que foi o que eu peguei aqui. E aqui eu reestabeleci o estado de item. Legal, pessoal? Vê que foi longe aqui, ó, né? Então, isso aí depois aí fica de dever de casa para vocês, se alguém quiser fazer, você pode fazer depois o order, né? Cria um botãozinho chamado Save Order, cria uma mutation, cria uma tabela no banco chamada Order, limpa os dados, faz o pedido e assim segue.